Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma Happier Talk. Eu estou extremamente entusiasmada porque vamos ter aqui uma convidada muito especial. Mas meus convidados são todos muito especiais, ficam já a saber que são todos escolhidos a dedo. E então, o que é que eu quero dizer com isto? Só estou a ver aqui neste lado se aparece no Instagram e está a aparecer. Portanto, está tudo aqui em sintonia. Porque vamos falar de um tema que nos dias de hoje está muito em voga, que é a sustentabilidade. A nossa Happier Talk é o tema central, o tema da Happier Talk, o tema central sabemos sempre que é a felicidade. É a felicidade e a sustentabilidade nas organizações. E então, o que é isto é importante? Porque, não sei se sabem, mas devem saber, a grande parte de vocês já devem saber, que está a decorrer a Agenda 2030, que foi deliberada pela Assembleia da ONU, e, portanto, que também definiram os 17 Objetivos Sustentáveis e que agora, com esta questão da sustentabilidade que é tão importante, e não é só em termos ambientais, é em termos ambientais, em termos sociais, em termos de governança também. Portanto, e as empresas estão aqui a ter alguns desafios e vão começar a ter desafios ainda maiores, porque começou a ser necessária aqui a implementação de um relatório de sustentabilidade e é necessário responder a esta necessidade e especialmente cuidarmos de quem? De nós, do mundo e das nossas pessoas também. Pronto, sem mais delongas, eu vou aqui chamar a minha convidada, porque já que estamos a falar em sustentabilidade, nada melhor do que buscar até mim, não é? Para ela nos dizer o que é isto da sustentabilidade. Olá, boa noite, Andreia. Estás tudo Olá, bem contigo? Dália, boa noite a todos os que nos estão a ouvir. Pois é, de facto, a sustentabilidade é um tópico cada vez mais emergente e importante dentro das organizações, quer públicas, quer privadas. E se eu puder definir assim a sustentabilidade de forma muito breve. Oh, Andreia, mas dá-me só uma permissão. Antes de tu definires a sustentabilidade, deixa-me eu apresentar aos nossos convidados, que ainda não te apresentei, não é? Vou apresentar quem é que é a nossa convidada, quem é que é a Andreia. E então, porque é que ela tem mais do que direito de causa em falar sobre sustentabilidade, porque ela é realmente alguém que está dentro deste mundo e faz isto do seu trabalho. Então, a Andreia é doutorada em gestão, com especialidade em recursos humanos e comportamento organizacional. O que é que sucede? A Andreia, para além disso, é psicóloga social e comportamental e organizacional. Tem experiência em recursos humanos, passou pela SONAI, em projetos da SEAT, da EDP, da Critical Tech Works, que é uma holding, e, portanto, também tem um departamento de felicidade, atenção, e é investigadora no centro, antes que eu me engane, no Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Correto. É isso, e coordenadora do mestrado em Gestão de Recursos Humanos na Universidade Europeia. Leciona especialmente dentro, e o seu foco de trabalho é a sustentabilidade, liderança, ética empresarial e comportamento organizacional. Portanto, nós temos aqui a convidada que melhor nos pode falar sobre este tema realmente do que é sustentabilidade. E antes de eu lhe voltar a fazer esta pergunta, eu quero agradecer à Inês, uma colega da Andreia, da Universidade Europeia, porque foi graças a ela que eu conheci e comecei a estabelecer aqui relação e contato com a Andreia, que é uma pessoa extremamente simpática e muito acessível. Então, obrigada. Andreia, diz-nos a nós o que é isto da sustentabilidade. Ora bem, antes de mais agradecer também por esta conversa, Dália, e por este bocadinho, que vamos falar um bocadinho deste tema tão importante que é a sustentabilidade e da par com a felicidade, conforme eu também referi no vídeo de publicidade e de apresentação. Portanto, são dois temas vigentes, são dois temas importantes, dois temas fundamentais para qualquer organização, quer pública, quer privada. E se eu puder definir assim a sustentabilidade em termos gerais, a sustentabilidade é definida como a capacidade das organizações endereçarem as necessidades das gerações presentes sem pôr em causa as necessidades das gerações futuras. Portanto, as organizações, quer públicas, quer privadas, devem endereçar questões ambientais, sociais, de governança, portanto,
temas como a diversidade e inclusão dentro das organizações, como dar apoio às comunidades onde as organizações estão inseridas, no nível ambiental, contribuir para o meio ambiente, para a reciclagem, para diminuir a poluição, ao nível da governança, ter, por exemplo, diversidade de género nos boards. Portanto, existe e tem existido uma crescente preocupação com a sustentabilidade, a par com a sigla ESG, que significa Environment, Social e Governance. Portanto, são 3 dimensões que estão aqui ancoradas à sustentabilidade e que significam ambiente, social e governança, e que as organizações devem, de facto, a sustentabilidade, para quem pode estar mais fresquinho dentro desta temática, a sustentabilidade não tem única e exclusivamente a ver com o ambiente. A sustentabilidade assenta exatamente nestes três pilares. Exatamente. Sendo que o pilar social dizem que é o parente pobre do ESG, porque é o que é menos estudado, mas no fundo devia ser também dos mais importantes, porque de facto as empresas são feitas de pessoas, as comunidades, as sociedades são feitas de pessoas, e é preciso endereçar e terem atenção as pessoas, os stakeholders. Eu costumo dizer que é S de social, mas é S de stakeholders, que são as partes interessadas dentro e fora da organização. E a sustentabilidade, no fundo, é ir para além daquilo que é o pré-requisito legal, é quando as organizações fazem o bem a diferentes partes interessadas, quer comunidades, quer a sociedade, quer os empregados, quer os clientes, os fornecedores. É quando as organizações tomam a iniciativa de ir para além daquilo que é prescrito, de ir para além daquilo que são as obrigações legais. E isto é muito aquilo que é a sustentabilidade. Para além de que, e é importante terem em linha de conta isto, a sustentabilidade cada vez mais se está a tornar obrigatória, com as novas diretivas que estão a emergir, como por exemplo a CSRD, que é a Corporate Sustainability Reporting Directive, que é a diretiva de reporte de sustentabilidade, em que empresas cotadas em bolsa vão ter, e grandes empresas têm de se responsabilizar. Já têm que fazer esse próprio relatório de sustentabilidade. Exatamente. E têm que reportar indicadores ESG, portanto, sustentabilidade ambiental, económica e aqui a parte da governança. Então, e agora deixa-me fazer uma pergunta. E elas estão preparadas para isso? Algumas empresas têm-se vindo a preparar. Portanto, eu tive a oportunidade de formar algumas empresas nesse sentido. O que é que acontece aqui? Algumas estão mais preparadas, outras estão menos preparadas. As mais assustadas, diria, são as PMEs, que não vão ser já afetadas com esta diretiva, mas que vão acabar por indiretamente, e com o passar dos anos, com a CS-EEE que vai surgir, que é outra diretiva, vão acabar por ficar aqui também dependentes das grandes empresas, porque muitas delas são fornecedoras das grandes empresas e têm que acabar por também ser sustentáveis e terem se calhar um critério de seleção dos próprios, lá está, dentro do mundo dos stakeholders, na parte dos fornecedores, vão exigir eventualmente que as próprias pequenas e médias empresas também cumpram determinados requisitos dentro do ESG para poderem trabalhar com eles. E então isto acaba por ser que é bom. É bom, e a sustentabilidade, se antes não era preciso ser sustentável para ter licença para operar, o caminho será as empresas só terão licença para operar se forem sustentáveis, de um ponto de vista ambiental, social, portanto, para as pessoas, e ao nível da governança, e só assim é possível. Isso eu acho que é extremamente importante, e quando toca aqui à parte da governança, e corrijo-me se eu estiver errada, como é óbvio, não é? Tens toda a liberdade. A governança tem muito a ver com a parte da direção, com os sócios da empresa, os donos da atividade, e estes donos têm que ser eles em primeira instância, e porque nós vamos falar de liderança também, eles a interiorizar uma estratégia top-down. É verdade. E isto, tu estás da parte da sustentabilidade, eu estou na parte da felicidade. Ou seja, uma coisa é certa, temos um fator em comum, que são o ser humano, que é a pessoa. E o que é que sucede? E dentro da pessoa, os próprios sócios, os próprios acionistas têm que começar a moldar as estratégias das suas empresas, seja na parte de produção, seja em que área que tiver dentro da organização, para
se focar bastante nas pessoas, porque está a trabalhar precisamente para a sustentabilidade do hoje, da organização, como da geração futura, que vai dar continuidade. Exatamente. Então, já que tu nos explicaste aqui o que é que era a sustentabilidade, que é cuidar do hoje e terem atenção a gerações vindouras, não é? Exatamente, ou seja, fazer prosperar as próximas gerações, até porque faz sentido, porque se eu tenho uma empresa, uma organização agora nos dias, eu vou pôr organizações porque aqui vamos estar a falar de sociedades anónimas, ONGs, vamos estar a falar de terceiro setor, primeiro setor, segundo setor, estamos a falar de todas as organizações. E eu prefiro falar em organizações porque acaba por abarcar todo o tipo de sociedade legal, digamos assim, em Portugal. Agora, o que é que sucede? Estas organizações, para além de ter o foco na sua sustentabilidade, elas quando são criadas, supostamente, não é? Não é que aconteça isto em todos, mas supostamente é para elas terem uma longevidade, para elas serem sustentáveis precisamente e terem continuidade. Supostamente é isto, a ideia quando se cria um negócio ou quando se tem um negócio em mão é exatamente ele ter longevidade, como nós, seres humanos, pretendemos ter o máximo de longevidade possível com a maior qualidade possível. E por isso é que eu acho que é realmente muito importante esta questão da sustentabilidade. Agora, sem dúvida. Já nos explicaste a sustentabilidade, eu agora vou fazer a outra pergunta que é a felicidade. E pergunto, Andreia, o que é felicidade para ti? É curioso fazeres-me essa pergunta, porque eu há uns tempos atrás andei a vasculhar umas folhas do ensino primário e encontrei, no meio de avaliações e de testes que eu fiz no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, encontrei essa pergunta. Perguntaram-me na altura o que era felicidade. Ao qual eu respondi que felicidade para mim era não ter horas para acordar. Era não pôr o despertador e não ter horas para acordar. Agora, mais realisticamente e de forma mais adulta, eu percebo o que é que eu queria dizer com aquela resposta. Para mim, eu costumo dizer que o segredo da felicidade é segredo e cada um deve descobrir o seu. Para mim, o meu segredo passa muito pela liberdade, liberdade de ação, atenção que não é libertinagem, é autonomia e liberdade, gratidão e simplicidade. Para mim, a felicidade está na simplicidade das coisas. Claro que, e nós aqui temos que remeter para a pirâmide de Maslow, claro que se não houver condições e necessidades básicas supridas, claro que se não houver as necessidades de segurança supridas, se a vida social não estiver bem, se a autoestima não estiver bem, que são as 4 dimensões da pirâmide das necessidades de Maslow, claro que é muito mais difícil estarmos felizes. E claro que aqui a questão do dinheiro e a questão da autonomia financeira vem ao de cima, porque as pessoas de facto têm que sentir que têm as suas necessidades básicas supridas para depois então sentirem felicidade. Então, deixa-me só fazer aqui um paralelismo. Ou seja, as pessoas têm que ser sustentáveis. As pessoas têm que ser sustentáveis. Têm que ser sustentáveis elas próprias para poder, então, trabalhar sobre a felicidade propriamente dita. Portanto, a sustentabilidade do ser humano, que é, ok, o que é que eu preciso? Preciso ter um trabalho para que esse trabalho me dê fonte de rendimento para eu poder pôr comida em casa, ter um abrigo, lá está, suprir as necessidades da pirâmide de Maslow. Eu, quando as consigo suprir, tenho segurança, e isto depois entra aqui. Eu estou a aproveitar a tua pirâmide de Maslow para falar do ESG, né? Porque assim, eu tenho as minhas necessidades, que é a sustentabilidade pessoal, que a pessoa de cada um tem que ser responsável, ao mesmo tempo. Na segunda etapa, temos a segurança do trabalho, a segurança, lá está, que é o quê? A governança, ok? Que tem dentro do social do trabalhador que dá segurança, seja segurança psicológica... O contrato psicológico, todas essas componentes que uma empresa deve facultar. Exatamente. E a empresa tem um papel fundamental na felicidade dos colaboradores, mas isso eu não tenho dúvidas. Eu espero que os nossos líderes e que os nossos governantes também tenham isso tão claro. Bom... Sim, e depois há uma coisa, e depois a felicidade é como se costuma dizer, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, como se costuma dizer, em que pessoas felizes
também trazem felicidade e também trazem retorno para a empresa, mas isto depois é outra conversa. Para mim, felicidade é isto, é gratidão, é ser grato pela vida, e eu acho que é acordar todos os dias e colocar os óculos da felicidade. Eu não uso óculos, mas eu coloco e tento todos os dias pôr os óculos da felicidade, que é ser grata pelas coisas boas e tentar desmistificar as coisas menos boas, tentar dar a importância que elas têm. E depois, até faço aqui uma pergunta em jeito de provocação, que é, há pessoas que não têm muito, não têm essas necessidades da pirâmide de Maslow supridas, mas são felizes. Por isso, lá está, é o que eu tento dizer, isto, o segredo da felicidade é segredo, e cada um tem que descobrir o seu. Eu diria que não é fácil, ok? Não é fácil, não é fácil. Mas é simples, na simplicidade, e eu acho engraçado porque um dos lemas é, não, as coisas são simples, agora fáceis, ninguém está a dizer que não e vão dar trabalho, sempre. Agora, realmente, são nas pequenas coisas simples e nas coisas, um dos princípios da abordagem que eu utilizo em termos de felicidade é exatamente este, que diz-nos o seguinte, a presença consciente é muito importante. Esse princípio assenta na presença consciente para nós podermos usufruir do nosso bem-estar espiritual, ok? Isso é muito importante, porque se não vivermos no aqui e agora e apreciar a beleza, muito dificilmente nós conseguiríamos alcançar a felicidade. Portanto, a tua definição encaixa-se perfeitamente nas dimensões do bem-estar, e especialmente aqui a gratidão, por exemplo, o bem-estar emocional, ou seja, na abordagem que eu sigo, que já sabem que é o modelo Spire, o Wellbeing, do Dr. Tal Ben-Shahar, tem as 5 dimensões e realmente estas 5 dimensões, elas estão todas interligadas e são necessárias. Então, sim, a simplicidade das coisas, agradecer, a gratidão pela... É o ir passear com um amigo, é ir ver o mar, é acordar de manhã, abrir a janela e ver o sol. Isto parece coisas absurdas ou demasiadamente simples, mas a felicidade está nesta pequena gratidão que nós sentimos todos os dias pelas pequenas coisas, pelas pequenas conquistas. Já está muito validado cientificamente os benefícios da gratidão, ok? Sim, Portanto, sim. é mesmo benéfico. E ponham-se a agradecer, se faz favor, porque na altura do Covid, quando ninguém podia sair de casa, É verdade. aí é que começaram a dar valor. Aquelas pequenas coisas que a gente quase que dá por adquiridas, porque estão aqui. Sim, mas quando nós não as temos, realmente, como a saúde, física e mental. É muito, 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 muito importante. E isto tem tudo a ver com organizações, porque se eu tiver trabalhadores que não estão bem, seja mentalmente, seja emocionalmente, seja fisicamente, não vão produzir. Ninguém produz quando não está bem. Não. Okay? A felicidade traz envolvimento, de comprometimento e traz conscienciosidade. Principalmente, falando da sustentabilidade, traz pessoas felizes, estão mais envolvidas também nas práticas de sustentabilidade da empresa. Também contribuem para aquela cultura de sustentabilidade. Então a pergunta que eu tinha a fazer é a seguinte, era como é que a felicidade pode ser entendida e cultivada dentro de um ambiente organizacional, que parece que se encaixa aqui com aquilo que estamos a falar. Sim, eu acho que a primeira coisa e a mais importante é haver um propósito e um significado. As pessoas têm que trabalhar e têm que sentir que o seu trabalho tem significado, tanto para elas como para a organização, como para todas as partes interessadas. E aqui o propósito também passa muito pela sustentabilidade. Imagina que estamos a falar de pessoas que se preocupam com o ambiente, que têm valores de sustentabilidade nas suas vidas pessoais. É óbvio que elas vão sentir maior atratividade organizacional e vão querer trabalhar em empresas que também são igualmente sustentáveis. Portanto, e que também partilham destes mesmos valores. E depois se pode criar aquilo que se chama que é o employer branding, em que estão todos alinhados com a sustentabilidade e que se cria uma sinergia engraçada em que estão todos a remar para o mesmo lado, em que estão todos a trabalhar para a sustentabilidade. Portanto, aqui o propósito passa muito também por aquilo que a organização faz. E a felicidade passa pela identificação do meu propósito pessoal com o propósito da organização. Eu
Eu sentir que há um alinhamento, precisamente. Depois, aqui puxo a brasa à minha sardinha, como eu costumo dizer, eu acho que a autonomia dentro do local de trabalho, e aqui ancorado com o valor da liberdade, eu acho que é muito importante. A pessoa sentir que tem autonomia no seu trabalho, que há flexibilidade, que não está sempre a ser constantemente controlada e que os seus passos não estão constantemente a ser observados, não estão sempre a pôr em causa o trabalho. As pessoas sentirem flexibilidade e autonomia. Depois, uma coisa muito importante que contribui para a felicidade e que é fundamental é o equilíbrio trabalho-vida. As pessoas sentirem que há um limite e que há uma linha que separa o trabalho da vida pessoal. Há a vida profissional, que deve ser gratificante, que deve ser reconhecida, que deve ser retornada ao nível do reconhecimento, mas também deve haver aqui a vida pessoal e as empresas devem contribuir para isto. Claro que há diferenças entre culturas, por exemplo, há empresas, e eu dou isto em aulas, há empresas que partilham muito bem este valor do equilíbrio qualidade de vida, mas a cultura nacional, por exemplo, países como a China, como o Japão, que trabalham muito, às vezes é difícil incutir estes valores nestas pessoas, porque estas pessoas trabalham muito e estão habituadas a trabalhar. Era exatamente isto, era isto que eu ia te perguntar. Ok, mas isto é só responsabilidade da organização? Não, é responsabilidade do próprio. Mas a organização pode tomar aqui medidas para fazer com que isto seja respeitado. E um dos respeitos é o direito, que eu agora não me recordo o nome, mas é um direito que saiu recentemente na lei, que é o direito ao desligar. Portanto, as pessoas podem desligar os e-mails, desligar as comunicações e a partir daquele momento, fins de semana, feriados, é para descansar. E as pessoas devem tentar cumprir isso. E eu acho isso interessante. Vou partilhar contigo uma coisa que deve acontecer a muitas das pessoas que nos estão a assistir ou que depois vão assistir em diferido, que é o quê? Eu lembro-me há uns anos atrás, quando estava a trabalhar no mundo organizacional internamente, receber mails às 2 da manhã, às 3 da manhã, eu chegava de manhã, eu assim, mas estas pessoas não dormem de noite, como é que eu vou conseguir responder e depois querer uma resposta num curto espaço de tempo, assim, mas isto é quase que humanamente impossível. Isso que tu estás a dizer do desligar é muito importante e isso é uma cultura organizacional, estipular, meus caros, vocês não são obrigados a responder aos e-mails durante a noite. Ninguém tem que ser obrigado. Claro que quem sabe até não permitir. Claro que nós podemos... mas não pode ser em todas as funções. Claro que nós temos empresas que trabalham por turnos, cada um tem que se adaptar à sua forma de funcionamento. Não é isso que nós estamos aqui a dizer. Agora, uma empresa normal que trabalha das 9 às 6 ou 7, não importa, que é diurna, não é com rotatividade nem por turnos, com diurnidades, portanto, significa o quê? Podem muito bem implementar isto, só que dá a sensação que a própria liderança muitas das vezes acha que o facto de estar a mandar mails às tantas, entendes? Que é uma forma, não, eu estou a trabalhar e que isso, eu trabalho de manhã e à noite. E é uma forma de mostrar produtividade. Que não é. Que é completamente ilusório, não é? Mas depois não gostam muito de ouvir estas questões, mas não é. E não é sustentável. Mais que tudo, não é sustentável. Porque até pode funcionar num determinado período de tempo, mas depois a longo prazo não funciona garantidamente. Por isso é que depois temos os burnouts, as depressões, essas coisas todas como temos vindo a ter e cada vez mais, com maiores indicadores, exatamente porque existe a própria falta de sustentabilidade pessoal. Eu vou dar um exemplo que eu dou em aulas, que é, há 200 anos atrás houve a Revolução Industrial e as pessoas trabalhavam muitas horas, eram vistas como extensão de máquinas que não tinham emoções. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a ficar muito infelizes no seu local de trabalho, começaram a fazer muitas greves, os sindicatos emergiram e aquele modelo não se tornou sustentável. Portanto, as emoções das pessoas, as emoções dos colaboradores tinham que ser tidas em linha de conta. É então que surge uma abordagem centrada no bem-estar, em que surgiram vários estudos, como por exemplo os estudos de Hawthorne, que vieram dizer que o que importa
e o que explica a produtividade não são as pausas no trabalho, não é o posto físico, é sim a felicidade entre as pessoas. E a felicidade está muitas vezes na relação que as pessoas partilham umas com as outras, na cultura de apoio e respeito que é formado dentro da organização, em que as pessoas se sentem apoiadas, em que há uma vertente formal do trabalho, mas que também há uma vertente informal, em que as pessoas comunicam, trocam ideias, e isto vale para colaboradores que estão ao mesmo nível na hierarquia, mas também a comunicação entre líder e colaborador, etc, etc. Onde há comunicação, as pessoas falam, e isto contribui também para a felicidade, e a felicidade, por sua vez, traz produtividade e traz lucro para a empresa. Portanto, todos beneficiam, todos ficam felizes. De facto, é essa a máxima. É verdade. Então, olha, nós já deixámos aqui uma grande dica, que eu acho que é muito importante para as organizações, que têm que começar a criar uma mentalidade, uma cultura, mais que mentalidade tem que começar pelo individual, eu penso. Depois passar pela mente individual e mentalidade individual, generalizar em termos de cultura organizacional. E dentro desta cultura organizacional, em que as pessoas não sintam-se pressionadas ou não se sintam amedrontadas, por exemplo, porque têm uma carrada de e-mails e que sem dúvida. O outro trabalhou, mas eu não trabalhei, mas ele teve a trabalhar durante a noite, trabalha mais que eu. Não, produtividade não significa quantidade de horas trabalhadas. Depois é muito importante criar um clima colaborativo. Claro que o clima competitivo também tem de haver, mas está provado que o clima colaborativo, em que as pessoas se interajudam umas às outras, que tem muito mais impacto na produtividade da organização. Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que são os 3 wins da colaboração, que até é um modelo de gestão de conflito de Harvard, que é win-win-win, ou seja, ganho eu, ganhas tu e ganha a organização no seu todo. E isto é a melhor forma, mais que cooperação, que é olha, eu faço isto, tu fazes aquilo e chegamos aqui a um acordo. Não, tem que ser isto é bom para mim, é bom para ti, é bom para o todo. E isto é muito importante, ter esta cultura enraizada, e o mesmo que se passa com a sustentabilidade. Eu estou sempre a buscar sustentabilidade porque realmente eu acho, eu estou feliz por este tema da sustentabilidade passar a quase que ser uma obrigação. É uma pena que só assim que as coisas tenham que realmente entrar e ser efetivadas, mas estou mesmo contente que isto suceda, porque no fundo é isto, é cada um cuidar de si, cuidar das organizações, ou seja, a organização cuida da pessoa e a pessoa cuida da organização, e no final estão todos a cuidar do quê? Do mundo e da geração futura. E quem sabe, na dimensão social da sustentabilidade, agora estamos a falar de indicadores como a diversidade e a inclusão, mas quem sabe a felicidade também não vai entrar como um indicador, por exemplo. Eu acho que vai entrar. Eu já estive a ver as normas europeias de relato de sustentabilidade, e as que ligam ao social, 4 delas. Uma delas em especial tem muito da parte do bem-estar, ou seja, do bem-estar, do equilíbrio do trabalho, e isto precisas de recorrer a indicadores como satisfação no trabalho, equilíbrio vida, já tens tudo, trabalho-vida, etc. Os fatores de felicidade, em que, por exemplo, é mesmo um dos fatores, é isto mesmo. Um é a liderança, outro é o respeito, outro é o trabalho em equipa, outro é o que a gente estava a dizer, equilíbrio trabalho-vida. Trabalho-vida. Ok? Portanto, este é um dos fatores importantes para a felicidade. Então, significa o quê? Eu não tenho dúvidas nenhumas que os índices ou os indicadores, claro que não é qualquer indicador, mas os indicadores de felicidade e as subescalas subjacentes à felicidade, sim, para mim é algo que vai ser muito importante. É subjacente e aliás, é a base destes indicadores, se formos a ver bem. Agora, então, na tua experiência de liderança e gestão de recursos humanos, como é que a liderança e a gestão dos recursos humanos se interligam com a promoção da felicidade no trabalho? E eu aqui vou-te pedir mais em termos de liderança. Ok, eu vou dar um exemplo. Antes de falar, queres-nos definir o que é que para ti e o que é que tu costumas ensinar? Como é que tu defines liderança? Sim, portanto, liderança, existem inúmeras definições de liderança. Ao longo dos anos surgiram muitas definições. Há 100 anos atrás eram definições mais autoritárias, mais castrenses.
em que era o líder obrigado, o líder determinava e era ele que dava a última palavra. Agora é mais flexível. Agora a liderança é vista como um processo de influência, em que o indivíduo influencia um conjunto de indivíduos a atingir um objetivo comum. E esta a definição é de Nordhaus, que é muito utilizada para definir a liderança. Portanto, não é nada mais, nada menos do que um processo de influência. Claro que Agora, depois temos... só a última parte. E esta influência é daquela influência, eu quero influenciá-lo a levar, isto não pode deixar de ser, eu quero influenciar o colaborador, ou o meu liderado, a fazer aquilo que eu quero, ou é uma influência também assente na sustentabilidade? Aí vai depender do tipo de líder. Nós temos vários tipos de líderes. Por exemplo, temos um líder transformacional, que é um líder carismático, que gosta de inspirar, que inspira os outros, motiva os outros, é muito aquela figura do líder e que inspira para bons objetivos, como por exemplo a sustentabilidade. Depois temos outros líderes, que por exemplo são os pseudo-transformacionais, em que temos casos de líderes mundiais que fizeram muita asneira nestes últimos anos, que contribuíram para objetivos que foram um bocado duvidosos, não é? Como, por exemplo, temos um Mussolini, temos, enfim, umas personagens assim muito, que foram carismáticas na altura, mas que não tiveram bons resultados, não tiveram bons objetivos a atingir, não contribuíram para o bem comum. E é isso que se espera de um líder, é que também traga o bem comum para todos e que contribua para o bem de todos os que estão envolvidos. Mas isto, para responder à tua pergunta, eu vou aqui ancorar-me num exemplo de uma empresa onde eu trabalhei, que eu não vou dizer nomes, mas que basicamente de X em X tempo estava a sair uma pessoa de um departamento. Estava a despedir-se, a pessoa despedia-se e de X em X tempo saía uma pessoa. E entretanto nós fazíamos uma coisa que se chamava entrevistas de saída, que são entrevistas à saída das pessoas das organizações, tentamos perceber os motivos. E o motivo era sempre o mesmo, era o líder. O líder daquele departamento não estava a fazer não estava a conseguir reter os colaboradores. Portanto, o problema estava ali no líder. Isto para te dizer o quê? Para te dizer que a liderança tem um papel fundamental porque é no líder que está o pilar que depois vai influenciar tudo e todos. Como eu referi, a liderança é um processo de influência de forma a que todos atinjam um objetivo comum. E é no líder que está o carisma, que está a motivação, que está a inspiração. E se o líder não inspira, não motiva, e até pode ser, quem sabe, tóxico, é óbvio que isto vai ter repercussões muito significativas na organização e naquele departamento, ou naquela área funcional, etc, etc. Portanto, sim. Uma pergunta que me lembrei, que sugestão é que tu darias a uma empresa que tem um líder destes, e porque vamos a ver, nós escusados a dizer que muitos líderes tóxicos há de existir nas organizações, quer dizer, não temos na realidade, não há que aludir. Pelo menos muitas pessoas vão falando comigo e essa questão que tu dizes da liderança tóxica, é o meu chefe, que nessa altura já nem chamam líder, é o meu chefe, não aguento, falta de compromisso. A humilhação, etc, etc. É, assim. Imagina uma organização que tem uma pessoa destas, sei lá, com 20, 30 anos, embora nos dias de hoje, esta antiguidade, antigamente era muito caro despedir pessoas com uma antiguidade destas. Hoje em dia, não penso que seja por aí a parte financeira. Mas mesmo para aquelas pequenas, atenção, estamos a falar de microempresas, o tecido empresarial em Portugal mais de 95% é pequenas e microempresas, portanto tem alguma dificuldade, não são aquelas grandes de deviação que financeiramente têm muito mais sustentabilidade, digamos assim, ou pelo menos solvabilidade. O que é que sucede? O que é que tu poderias dar, que conselho é que tu darias que quando tem uma liderança deste género que nós falámos, que praticamente tóxica, que as pessoas vão embora, que aumentam o nível de rotatividade dos outros, dos trabalhadores que têm, exatamente pela toxicidade daquele líder, como é que eles devem, que conselho é que tu lhe davas? Não indo pela resposta óbvia do despedimento, porque acho que as pessoas devem dar oportunidades às outras, eu acho que, e aquilo que eu dou em aula, é que a liderança
há quem defenda que ela é inata, que nós nascemos com traços de liderança, boa liderança neste caso. Há quem ache que é aprendido. Há quem ache que é os dois. Eu, na minha perspectiva pessoal, eu acho que é um bocadinho dos dois. Tanto pode ser aprendida como pode ser inata. E eu acho que estes traços e estas competências de boa liderança que podem ser ensinadas. Portanto, o que eu aconselharia seria uma formação, uma ação de consciencialização ou de sensibilização para este líder, falar com ele e depois também fazer aqui uma formação sobre liderança. Era o que eu aconselharia, não indo pelo caminho mais fácil. Ok, ou seja, desenvolver, digamos que soft skills, digamos assim, para que o dotasse de, de maiores competências para conseguir lidar e ter ali a autoconsciência. Isto seria um passo prévio à tomada de decisão de fazer uma demissão direta e tudo mais. Boa. Sim. Sim, era o que eu faria. Agora, como é que tu vês o papel da liderança no que toca à ética? Especialmente no que toca à ética, na promoção da felicidade e na implementação dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os critérios do ESG, que acabam por ajudar a medir o alcance desses objetivos. Ora bem, eu acho que, e não é em vão, que eu leciono liderança na Universidade Europeia e eu falo sobre vários estilos de liderança. E há um estilo de liderança que é o estilo que mais me ocupa as aulas, que é a liderança ética. Porquê? Porque a liderança ética, ou nos dias de hoje, sempre foi fundamental, mas nos dias de hoje, com a sustentabilidade, com as pessoas cada vez mais a quererem os seus direitos e bem, cada vez mais uma liderança ética é importante. E a liderança ética passa pelo quê? Pela transparência, pelo respeito, pela justiça, pela empatia para com o outro e, claro que pela integridade. E claro que isto depois vai ter impacto tanto na atração e na retenção dos colaboradores, tanto na reputação e na credibilidade da própria empresa, etc, etc. Para a implementação dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a agenda das Nações Unidas para 2030. Portanto, temos os objetivos como a erradicação da fome, educação de qualidade, parcerias para os objetivos, enfim, são uma panóplia de objetivos sustentáveis que as organizações, muitas delas, se comprometeram a atingir. E com um líder ético, eu creio que esse caminho é muito mais fácil, porque são líderes que são íntegros, e vamos ver uma coisa, a ética está intrinsecamente relacionada com a sustentabilidade. Os valores entre a ética e a sustentabilidade, a base da sustentabilidade é a ética, porque é a partir da ética que tudo é construído, é a partir da ética que desenvolvemos práticas de diversidade, equidade e inclusão, que nos preocupamos com o meio ambiente, em diminuir a poluição, diminuir as emissões de gases os CO2, etc. Portanto, é a partir da ética de fazer o que é certo, não é? Independentemente se os outros estão a ver ou não, porque isso também é importante. Exato. Não é? Fazer o que é certo, se os outros estão a ver ou não, portanto, é fundamental. E eu acho que só se consegue atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ESG e tudo isso com uma liderança ética, uma liderança ancorada na transparência. E aqui estamos a falar, por exemplo, o que costuma acontecer muito em sustentabilidade é o greenwashing, que é falar em evidências. Portanto, no fundo, é quando as empresas se tornam muito vaidosas relativamente à sustentabilidade, quando falam mais do que realmente fizeram. Portanto, é o greenwashing, ok? E um líder ético não vai fazer isso. Eu acho que havia um efeito desses, não sei se é um efeito na psicologia, que é, mas já relativamente à autoconfiança da pessoa, a pessoa acha que é muito mais competente do que aquilo que ela é. Isso é um bias, isso é um enviesamento, sim. Isso é um enviesamento que eu agora não me estou a recordar, mas é um bias. Então, ou seja, acha que tem mais competência do que na realidade tem, não é? Não, sim, isso é sim. um efeito não me lembro.
E depois também há relacionado com isso o enviesamento do otimismo, que é quando a pessoa acha que a ela vai correr tudo bem, que as coisas são fantásticas. O corpo está sempre meio cheio, meio cheio, meio cheio, meio cheio, meio cheio. É isso mesmo. Este carro está sempre cheio, mas e no outro dia vi um já não sei de quem foi. Clóvis Barros Júnior, que dizia assim: não, eu tenho que ver o copo meio vazio, que é para depois conseguir lá pôr coisas mais dentro. Se eu estiver sempre a ver meio cheio, não consigo lá pôr mais nada dentro. Não, é tudo uma questão de perspectiva, como é que tu estás a interpretar a coisa. E é um bocado assim, portanto, isto é muito importante. As empresas também é a mesma coisa que a felicidade, Andreia, que é falar-se muito, ok, eu tenho um departamento, eu não estou a dizer que não, atenção, mas eu tenho um departamento, tenho um Chief Happiness Officer, já tenho felicidade, já fazemos práticas de felicidade. Ok, então o que é que tu implementas na realidade? Qual é que é o modelo que tu implementas na realidade? Pois. Nós fazemos uns eventos. Não, amor, os eventos fazem uns picos, mas depois eu volto ao meu set point e aquilo não resolve coisa em cima nenhuma. Tem que haver essas oscilações, isso são momentos, não são... Então, pronto, os miúdos, das duas, ou fazes festas todos os dias ou todas as semanas, e então a sustentabilidade lá se vai, pelo menos a sustentabilidade financeira, que é mesmo assim, e produtiva. Agora, isso não são práticas, não é por eu fazer uma ação ou outra, ou por eu fazer um encontro, um retreat, ou essas que isto que é trabalhar felicidade, que isto é trabalhar para a sustentabilidade. Não, há que ser um bocadinho mais realistas e o que tu estás a dizer, interessante, não sabia que Por isso é que a sustentabilidade tem o reporte neste momento em cima da mesa, porque não basta dizer que se faz. Pois. Tem que se reportar, tem que se criar métricas, KPIs, tem que se materializar e tem que se medir aquilo que se faz. E com a felicidade, o caminho também é esse. Então, e de que práticas de sustentabilidade é que tu costumas indicar, basta uma ou duas, cada um do E, do S e do G, do ambiente, do social e da governança, as que te vierem à cabeça. Tu costumas falar e abordar que seriam importantes, como é que elas podem ser integradas de forma a realmente elevar e potenciar os níveis de felicidade dos trabalhadores. Isto vai depender muito do tipo de organização e do core business da organização. Mas há uma coisa, quando estamos a falar de felicidade, nós estamos a falar de pessoas. E quando estamos a falar de pessoas, estamos a falar na gestão delas. E nós temos que saber como gerir estas pessoas. E depois adequar às necessidades. Dando igualdade de oportunidades, igualdade de tratamentos. Eu até costumo dizer, eu gosto mais de utilizar a palavra equidade do que igualdade, porque eu acho que a equidade é diferente. A equidade tem a ver com o trabalho e o esforço de cada um. A igualdade é independentemente de estamos a dar as condições. Não, se mereceu, ganha. E eu acho que é assim que as organizações, e que isto também contribui para a felicidade. Eu acho que eu vou dar um exemplo, que é, imagina, eu tenho 1,58 m e tu tens 1,90 m. Ok? Sim. E eu vou-te dar a função, é-nos dada, aqui simplificar o termo de igualdade, é-nos dada a oportunidade às duas de, por exemplo, ir fazer arquivos, que eu não estou a lembrar agora, numas prateleiras de 2 metros. É igualdade. Eu tenho 1,50 m, tu tens 1,90 m, e o que é que acontece? Eu estou a dar exatamente a mesma oportunidade de fazer esse trabalho. Mas isso não é... Será que isso é equidade? É justo? E eu acho que as questões da justiça também mexem muito com a felicidade. E as pessoas sentirem que a empresa é justa com os seus colaboradores, que os trata de forma equitativa, que existe qualidade remuneratória, por exemplo, que mulheres não ganham menos que homens por fazer o mesmo trabalho. E um conjunto de condições que eu acho que deve haver aqui. Dar oportunidades de desenvolvimento e crescimento pessoal, investir na avaliação de desempenho, mas no sentido de
valorizar efetivamente aqueles que mostraram e que se esforçaram. Andréia, esta da avaliação de desempenho, desculpa, mas é assim, quem já me conhece sabe que eu tenho que dizer as coisas como elas são, não é? Ainda no outro dia estava a ter uma conversa com alguém que estava a falar da avaliação de desempenho da empresa. E o que é que sucede? Na avaliação de desempenho, não é aquela avaliação, não é? E estamos a falar no setor privado e no setor público, que nós precisamos ter X avaliação para depois termos X prémio. Porque se não tivermos esta avaliação, não temos prémio. Minha gente, isto é tudo menos ética. Isto ou seja, quer dizer, é bonito a receber um bocadinho mais, mas não é justo estar a dar uma avaliação a alguém pelo facto de, ok, tenho que receber mais. Só que depois tu tens um problema aqui, que é o quê? Só que a empresa não lhe dá um aumento de salário e então tem que ser através da avaliação para lhe conseguir dar. Ou seja, olha o mecanismo que aqui não está envolvido, que distorce as coisas de uma tal maneira que isto só vai trazer mais injustiça. E essas injustiças vão levar a quê? A conflitos, a falta de equidade. Porquê? Então, mas como é que competitivo excessivo? A rendimentos não justos. Porquê? Porque, não, é assim, não, mas porque é que ele teve aquela avaliação se eu fiz isto? Ou seja, quais são os fatores para eu fazer a avaliação de desempenho? Por exemplo, imagino, eu acho que estou-me a lembrar das escolas, por antiguidade, existem fatores como antiguidade e uma série de coisas, critérios que existem para medição, progressão de carreira e tudo mais. Certo. Vamos a ver. Eu acho que a justiça, eu acho que a felicidade e o conceito de justiça também tem aqui uma relação muito forte. E é preciso fomentar e é preciso contribuir para esta justiça, as pessoas sentirem que são tratadas de forma justa. Achas que isto é possível fazer? É possível fazer isto sem ouvir as pessoas? Não. É possível fazer isto? Eu costumo dizer, os assessments ou questionários, ou pesquisas, ou surveys, ou diagnósticos, escolham a palavra que melhor vos faça sentido, que é, eles existem, não devem existir, a mesma coisa que essas avaliações de desempenho, esses KPIs que tu vais unir, eles não devem existir para mostrar resultados bonitos numa folha de Excel. Porque se for para isso, não vale a pena estar a dedicar muito tempo. Agora, até não estou a dizer que não é uma coisa ou outra. Podem existir que é a genialidade do e o quê? Aferir o que é que realmente precisa de ser feito para mudar. Para quê? Para evitar este tipo de situações. Porque isto só, a longo prazo, usando mais uma vez... Perdem-se os melhores colaboradores, a retenção baixa, intenções de turnover, quiet quitting, em que as pessoas estão, no fundo, não trabalham para além daquilo que é o básico, portanto tem impacto na produtividade. Há bocado tu disseste uma coisa e fez-me lembrar recentemente uma conversa com um cliente em que a questão da rotatividade. Porque as pessoas vão embora, parará. Então, mas fazem algum questionário? Eu chamo-lhe questionário. Fazem algum questionário para perguntar porquê, o que é que foi, o que é que não foi, nós perguntámos-lhe. Informalmente, mas isto não chega. Pois não. E, por exemplo, agora puxando a brasa à minha sardinha, como os perfis comportamentais, dependendo da pessoa, do perfil que eu tenho à minha frente, a pessoa não vai me responder, eventualmente por receio, por desconforto, porque quer evitar conflito, por uma série de motivações, pode não me dar a resposta que eu preciso, para perceber qual é o problema que realmente está a acontecer. É preciso investir nesse tipo de práticas. Eu acho que uma das maiores competências que as organizações precisam é a comunicação. Comunicação, sim. Intradepartamental e interdepartamental. Entre departamentos muitas vezes não existe. As pessoas estão tão focadas no seu próprio departamento, em fazer o seu próprio trabalho, que esquecem-se que tem que se criar uma sinergia entre departamentos.
Portanto, é ao nível individual, a um nível grupal, a um nível departamental e depois a interdepartamental. A comunicação tem que ser estimulada a vários níveis. Isto faz-me lembrar... existem duas formas de pensamento e nós, aqui a parte ocidental, há muito... Herdou, né? Ele herdou e continua ainda a trabalhar nisto, que é o pensamento sintomático. Que é o quê? Tu tens um problema, olhas para o problema e resolves o problema. Pois. O que é que acontece? Isso não funciona. Tu tens que fazer um pensamento sistemático. O que é isto do pensamento sistemático? Ok, eu tenho um problema, qual é que é a questão do problema? O que é que está à volta? Eu tenho que fazer esta observação em termos temporais, em termos espaciais, para conseguir realmente resolver o problema. Ir à raiz, não é? Ir à raiz e, ou seja, a longo prazo, isto se dissolver. Porque senão, eles continuam a existir. Ora bem. Eles só ficam ali aquele bocadinho resolvido. É como se fosse uma erva daninha. Corta-se a base, corta-se o caule, mas não se vai à raiz, não é? Vamos voltar a nascer. Voltar a nascer, pois. Precisamente. De que forma é que acreditas que a promoção da felicidade pode ser um fator essencial para impulsionar a sustentabilidade da organização e da sociedade? O que é que eu te quero fazer a pergunta aqui? Imagina o seguinte, eu quero que tu penses que a felicidade é a base, ok? Uhum. E dentro tendo a felicidade como pilar, como é que, o pilar central, como é que trabalhando aqui eu posso ter uma organização sustentável com tudo com os três fatores que a gente já falou. A sustentabilidade e, ao mesmo tempo, contribuir como tema central, tens a felicidade. Ou seja, eu vou trabalhar a felicidade dos meus colaboradores e dos colaboradores da minha organização. E quer dizer que são as consequências ao nível da sustentabilidade. Exatamente. Então, podemos ver assim, a felicidade torna as pessoas na organização mais envolvidas, mais felizes, não é? Portanto, felicidade, felizes, envolvidas, comprometidas, mas também mais conscientes daquilo que a organização faz de bom, porque lá está, como uma pessoa feliz começa a ver o mundo de outra maneira. E dentro da organização começa a ver a organização de uma maneira muito mais positiva. Porque se torna grata à organização. Porque a organização está a cumprir com o contrato psicológico que estabeleceram. Ok? Portanto, o que é que a felicidade vai fazer nestas pessoas? Vai torná-las mais conscientes das práticas de sustentabilidade que elas têm. O que vai criar aqui, provavelmente, se estas pessoas também partilharem destes valores de sustentabilidade, uma admiração. E a empresa pode ensinar muito a estas pessoas também sobre sustentabilidade e estas pessoas podem levar o seu conhecimento também para a empresa. Um exemplo, eu uma vez trabalhei numa empresa que havia o Dia da Família e no Dia da Família as pessoas, os colaboradores, levavam os seus filhotes mais pequeninos à organização, onde nós ensinávamos o que é que fazíamos ao nível da sustentabilidade. Não só ao nível da reciclagem, mas especificamente mais ao nível da reciclagem, o que é que nós fazíamos, como é que os departamentos estavam organizados, etc, etc. E isto é a organização em prol dos colaboradores e em prol das famílias. Ou seja, a organização acaba por ter um papel tal que educa as pessoas, sensibiliza as pessoas, sensibiliza as comunidades e tem um papel fundamental em promover a sustentabilidade e a felicidade a par com a sustentabilidade dentro e fora das organizações. E qual é o feedback quando estavas nessa organização em que tinha o Dia da Família? Qual foi o feedback que tu obtestes das crianças, das pessoas que participaram e que foram lá? Gostaram muito e levaram para casa. E voltaram a repetir? É uma ação que tem consistência? Era uma ação anual, sim. Okay.
portanto, é uma prática que pode ser interessante. Outra coisa, por exemplo, eu não sei até que ponto é que as empresas, e agora estamos a falar das cotadas, não é? De interesse público, até que ponto as empresas fazem, como é que eu ia te explicar? Explicam. E quando eu explico, eu estou-te a falar em linha descendente, a linha reta, a linha vertical, que é, explicam o que é que são os objetivos. Os ODS, por exemplo. O que é o ESG? Está aí uma lacuna em algumas empresas, que é, as empresas querem ser sustentáveis, mas se querem o employer branding, se querem que as pessoas também partilhem desses valores, também as devem capacitar. Pois, porque, curiosamente, também falei com a entidade. E quando eu falei do ESG ou das ODS, ninguém me soube dizer, mas eu deve conhecer. Não. E até eu comecei-me a perceber o quê? Espera, dentro das próprias organizações, as pessoas não estão capacitadas, nem sabem do que é que eu estou a falar. De uma entidade... A não ser as próprias pessoas do departamento da área da sustentabilidade. Não pode. Sim. Como é que eu vou poder falar de uma coisa, ou estamos todos alinhados para uma coisa, se eu não dou a conhecer? Pois. E depois há uma coisa, e a área da sustentabilidade social fica incutida na área da sustentabilidade ou nos recursos humanos? Ou tem que haver aqui algo híbrido? Isto tem muito para avançar ainda vem próximos capítulos. Vamos ver como é que as organizações se vão organizar. Olha, para finalizarmos, estamos a 3 minutos, eu queria te fazer uma pergunta, que é a pergunta, há perguntas que eu faço sempre, que é o que é a definição de felicidade, uma que às vezes eu apanho entre linhas, que é porque é que a felicidade é importante, e no final podes-me dizer porque é que no final das contas a felicidade é importante para ti, e a outra pergunta é que práticas é que tu utilizas no teu dia-a-dia conscientes para promover e fazeres a manutenção, eu costumo dizer, para ir fazendo a manutenção dos teus níveis de felicidade, ok? Porque isto é importante. Eu tenho numa outra Happy Talk eu vou falar aqui sobre a manutenção e os níveis de felicidade, o set point, o que é que existe. Tenho que encaixar aqui, que é para quem nos está a assistir, vocês, e muito obrigada por estarem connosco, para irem perceber um bocadinho mais profundamente o que é que eu quero dizer com isto. Então, a pergunta que eu te faço a ti é: o que é que tu fazes conscientemente para aumentares o teu nível de bem-estar e felicidade na tua vida? Eu, honestamente, podia dizer que faço exercício físico, que aumenta que aumenta as hormonas positivas. Podia dizer montes de coisas, mas não estaria a dizer a verdade. O que eu faço, na realidade, é um nível mais psicológico. Primeiro, há duas coisas que eu não saio de casa sem. Primeiro é a carteira, a segunda é o meu sorriso. Sempre. Eu saio sempre com um sorriso na cara, mesmo que esteja com um dia mau, eu tento sempre, e isto, há estudos que demonstram que o sorriso depois é contagiante e mexe com as nossas emoções. E se nós estivermos receptivos à felicidade, a felicidade encontra-nos também. Nos pequenos momentos, numa risada num corredor com um colega, em pequenos momentos. É a contagem emocional, amor. É verdade, sim, senhor. Sim, é estar receptivo à alegria, à felicidade. Não ser falso, não é ser falso, é estar receptivo à felicidade quando ela aparece, quando aparecem momentos felizes. Eu não estar fechada para o mundo, estar aberta para o mundo. E depois, é muito aqueles óculos que eu também ponho de manhã, que eu já falei, que é, eu ponho os óculos e tento ser sempre grata à vida, grata por ter saúde, grata pelas minhas necessidades físicas e básicas estarem supridas, e de segurança também, grata por ter motivação e por ter, e sobretudo, saúde. E depois o resto é relativizar o mal e valorizar o bom. Eu acho que passa muito por aí. É de um ponto de vista psicológico que nós devemos mudar o mindset e tentarmos ser mais positivos. E quanto mais procuramos felicidade, mais frustrante é o caminho. Eu acho que a felicidade é como uma borboleta.
A borboleta voa. Se nós andarmos muito atrás dela, ela foge. Se nós estivermos na nossa, tranquilos e plenos, a borboleta pousa em nós. E a felicidade é um bocadinho isto. Tens toda a razão, porque existe mesmo esse efeito que chama-se o paradoxo da felicidade. É isto que eu ensino no meu modelo, é exatamente isto. Quanto mais tu andares atrás dela, mais ela foge de ti. Então, como é que nós estamos a ter momentos felizes e não sabemos, só passado 6 meses, 1 ano, quando recordamos e olhamos para trás, eu fui feliz naquele momento. Aquele momento foi bom para mim. Porque não estavas lá, não estavas a cumprir com um dos princípios que é importante, que é a presença consciente, aquela que tu falaste há bocadinho. Porque se tu tiveres a presença consciente, então aí sim, tu vais ficando e vais guardando e vais tendo boas emoções daquele mesmo momento. A tua gratidão, a tua apreciação, isso próprio está a estimular a tua. Sim, tu estás a trabalhar muito, já me destes 3 práticas que realmente que contribuem e que trabalham para a tua felicidade, sem dúvida nenhuma. Pronto, eu acho que é muito a nível psicológico, é tentar trabalhar nesse sentido, também físico, sei ao bem-estar físico, psicológico, mas eu trabalho muito a um nível mental. Lógico. Mente e corpo estão interligados, ponto final, parágrafo. Não há volta a dar. Olha, André, eu quero te agradecer imenso. Eu acho não, eu tenho a certeza que esta foi uma talk muito produtiva. Acho que as organizações, as lideranças, as pessoas devem assistir, devem rever, se precisarem de ajuda, com estas questões em termos formativos, por exemplo, na parte do ESG, dos ODS, a Andreia está aqui, portanto, é só me dizerem alguma coisa e eu passo-vos o contacto. Se o que precisarem de programas de bem-estar, felicidade, se faz favor, tem-me a mim, não é? E, portanto, a verdade é que estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. E quando ajudarmos uns aos outros, há uma coisa que eu acho que nós estamos alinhadas as duas, é eu, tu e o todo. E isto é sustentabilidade. Portanto, isto é muito importante, haver este alinhamento, porque se não houver, não vai funcionar. A mesa cai, ok? Porque Sem dúvida. só tem 3 pernas e com 2 não fica equilibrada. Portanto, é mesmo assim. Andreia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu. Meus queridos, obrigada por terem assistido, obrigada por estarem cá. Daqui a 15 dias vai haver outra Happy Talk. E vai ser muito espetacular também. E pronto, espero por vocês. Muito obrigada e muito boa noite a todos. Obrigada e boa noite. Boa noite a todos.